Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sérgio Feitosa, estou aqui para gravar mais uma videoaula para você que está se preparando para o Enem ou outros vestibulares e que tem na filosofia uma grande ferramenta na sua aprovação. Esta videoaula vamos falar um pouco sobre filosofia medieval, neste caso em particular, as origens e o desenvolvimento da chamada filosofia escolástica. Pessoal, já falamos sobre Santo Agostinho em outro momento e analisamos a importância que Agostinho teve na formação do pensamento cristão medieval. Agostinho, que é o último dos antigos e o primeiro dos medievais, ele vai deixar um grande legado, mas depois dele foi inócua a produção filosófica, até que na frente, no século XI, surge a filosofia escolástica. Olha pessoal, que do século V até o século XI temos um intervalo de tempo considerável. Apesar de nomes como Boécio terem ocupado seu lugar de destaque e respeito na tradição filosófica, Boécio é século V, século VI, mas nada que fosse assim tão relevante ao ponto de criar uma nova tradição filosófica. Esse Boécio a que nos referimos é o mesmo Boécio romano cristão que trabalhou para Teodorico, rei ostrogodo, e também da Itália, que se sentiu traído por Boécio, por isso que ele manda aprisioná-lo e o condena à morte. Esse mesmo Boécio é o que fez comentários brilhantes sobre a lógica aristotélica. Traduziu o pensamento de gregos para a tradição cristã. Mas, turma, assim, do ponto de vista prático, efetivo, a história medieval, no seu nascedouro, do ponto de vista filosófico, ela é ameaçada pela fragmentação política e, digamos assim, cultural que marcou esses tempos, a instabilidade social e econômica. No Oriente, a ortodoxia teológica bizantina não abre espaço para a filosofia. Os bárbaros germânicos que assolam a Europa também manifestam claro desprezo pela filosofia, que aliás eles até ignoram, desconhecem. Então o terreno não está adequado para a filosofia, tá? Principalmente original, como foi até então com Agostinho. Para não sermos injustos, poderíamos citar o esforço de São Bento de Núrcia, quando por volta de 529 ele funda a ordem dos beneditinos, que não são monges quaisquer. São monges que vão trabalhar, são monges que vão deixar aquela vida só contemplativa dos monges até então, para arregaçar as mancas, inclusive copiando textos antigos, daí vem monges copistas, e deixar preservada a tradição greco-romana. No século IX surge a figura do Sacro Império Romano Germânico com Carlos Magno, em parceria com o Papa Leão III. E aí Carlos Magno ele vai ser importantíssimo quando ele ordena a criação de uma academia palatina, que ele vai confiar grandes nomes como o de Alcuino de York. A Palatina também é associado o nome de João Escoto Erígena. Essa é a renascença carolíngia. Mas depois que morre Carlos Magno, pessoal, e aquele ensaio de uma unidade imperial duradoura, acabou-se porque os seus netos, através do Tratado de Verdun, não vão conseguir manter isso por muito tempo. Então, na verdade, gente, olha só, tá? É só com a reforma gregoriana do Papa Gregório VII que vamos ter assim uma espécie de lampejos do que será uma nova tradição filosófica. O Papa Gregório VII, ele institui uma reforma que, do ponto de vista cultural, estabelece a introdução de escolas em mosteiros e catedrais. E essas escolas, daí vem a escolástica, vão ter que ensinar o trivium e o quadrivium. O trivium, ou três vias, é a gramática, a retórica e a lógica. O quadrivium, ou quatro vias, seriam o ensino de música, geometria, aritmética e física. E é dentro desse contexto de reforma gregoriana, no século XI, que, entre outras coisas, a Igreja terá sérios problemas com alguns reinos
feudais, medievais, em termos de autoridade, que surge a figura do nosso grande Santo Anselmo. Santo Anselmo, ele vai ser um nome importantíssimo para o nascimento da escolástica. Anselmo, que nasceu lá na Itália, em Aosta, ele vai jovem ser monge em Bec, na França. Na verdade, no mosteiro de Bec, ele chega a ser prior e até abade. Mas é na Cantuária, ou Canterbury, na Inglaterra, que ele chega a ser arcebispo. Então ele é um grande nome e muito respeitado pelo seu intelecto, coerência e bravura da igreja contra a realeza inglesa. Na Inglaterra, por 2 vezes, Anselmo vai ser convidado a se exilar, porque os reis ingleses, eles não vão aceitar essa rivalidade que o Anselmo trava com eles. Anselmo mede forças com os reis ingleses. E aí, pessoal, o que acontece? Anselmo, que vai deixar para a gente o monológio, o proslógio, ele quer provar filosoficamente a existência de Deus. Olha, pessoal, a grande novidade que ele traz. Não só a tradição agostiniana, platônica, de conciliar a fé com a crença, crer para saber, mas também elementos da lógica aristotélica. O Anselmo, pessoal, ele propõe que, do ponto de vista retórico e lógico, nós podemos fundamentar o ontológico. A existência de Deus está apoiada na ideia de Deus. Nesse sentido, nasce aí o famoso argumento ontológico ou prova ontológica da existência de Deus. Segundo o Anselmo, pessoal, que vai ser depois muito criticado por outros nomes, como Gaunilo de Marmoutiers, ele, Anselmo, diz que se eu posso imaginar Deus, se eu tenho o conceito de Deus como um ser acerca do qual nada maior pode ser pensado, é porque esse Deus existe. É um ser que existe. Então, olha o pensamento do Anselmo. Santo Anselmo, tá? De Cantuária. Se eu posso afirmar que Deus existe, é porque ele existe. Se ele está na minha mente, se eu posso citá-lo, só o insensato nega que Deus existe. Para Anselmo, só pode ser pensado, pessoal, aquilo que existe. E se Deus é aquilo acerca do qual nada maior pode ser pensado, se existir alguma coisa maior do que Deus, então isso é uma contradição, tá? Se eu já imagino, se eu já penso que Deus é essa coisa maior acerca da qual nada maior pode ser pensado. Esse mesmo Gaunilo, que eu citei há pouco, que também ele é um monge contemporâneo aí, ele é um religioso, ele é um pensador contemporâneo aí ao Anselmo, aí ele propõe, sendo assim, então podemos imaginar uma ilha perdida e ela é a maior de todas e de repente isso é uma ilusão. Aí é onde entra o segundo conceito de Santo Anselmo, porque Deus não só existe, mas também ele é necessário. Então essa lógica de Anselmo, que vai ser a base da escolástica, é que Deus ele não só é um ser existente, como também Deus é um ser necessário. Alguns nomes como Tomás de Aquino, o próprio Immanuel Kant, que é o cara que formula esse termo, tá? Argumento ontológico é uma criação kantiana. E Bertrand Russell vão ver com muitas reservas essa teoria do Santo Anselmo. Já outros nomes como Duns Scoto, René Descartes, Spinoza, Hegel serão grandes entusiastas do pensamento de Santo Anselmo. Mas turma, então em síntese, tá? É com o seu proslógio, sua grande obra, é com o seu argumento ontológico aí expresso, que o Santo Anselmo lança as bases da escolástica, uma tradição filosófica que vem inaugurar no pensamento medieval uma nova forma de pensar essa relação entre a filosofia e a teologia, introduzindo elementos de lógica e retórica aristotélicas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem essa videoaula e possam revê-la quantas vezes quiserem
deixar seus likes, comentários, que são importantes para a gente estudarem, pessoal, porque, enfim, estudar faz sentido.